Aqui nos conceitos avançados, vamos ver como é que podemos evitar erros no Python. Vamos ver o conceito de arrays, classes e como é que determinada classe pode herdar propriedade ou característica das classes anteriores. Em relação ao erro, a estrutura, a forma de evitar um erro dentro de Python é pela utilização desta estrutura de código, que é, temos a palavra-chave try e, e except. Porque essas duas? Essas duas, ou traduzindo na linguagem natural, estaríamos a fazer qualquer coisa do tipo tente, resolva ou execute seguinte código. Caso o código não funcionar, então cria uma exceção e apresente-me a informação ou o tipo de erro ou uma mensagem associada a essa falha. Uma, uma grande vantagem de utilização ou uma aplicação deste tipo de código é, por exemplo, se quisermos ir à internet e fazer download ou extrair ou fazer raspagem de informação dentro da internet, particularmente na rede social. Nós sabemos que diferentes perfis são os perfis de pessoa para pessoa varia bastante, porque há perfis que têm determinada informação e outras que não. Então, às vezes vale a pena criar um código desse para executar caso a informação não tiver. E em vez de o programa bloquear e dar-nos erros, o programa passa a criar uma exceção e nos dê a informação que a gente quer. O conceito de arrays é um conceito muito semelhante ao conceito de lista, que significa há a possibilidade de nós, dentro de uma array, termos diferentes informações dentro delas. E sabemos que, como aqui nesse exemplo que nós temos o, um número, uma lista com número, uma lista ou arrays com número 2 4 10 5 e por diante. Mas também sabemos que numa lista, aqui, cada uma das secções, ou um do posicionamento, pode ter uma informação gigantesca ou considerável ou uma informação simplesmente única. E sabemos também que a própria lista pode ser feita dela própria, de uma única informação, em vez de ter até 5 posições e ser zero. E nesse caso, fazendo uma relação com álgebra, para quem está a estudar álgebra, sabemos que, de um modo geral, falando de matrizes, sabemos que nessa lógica de matrizes nós temos de escalar vetores quando tem uma dimensão, matrizes quando tem duas e temos tensor. Mais adiante, nós vamos ver com Python, com NumPy, com essa biblioteca NumPy, como é que as arrays podem ser criadas e qual é a importância dela no, no qual a importância dela no processo de análise de dados e todo o processo, ou análise de dados e análise inclusive científica também. A propósito, NumPy é uma biblioteca que existe no Python, é ela que também possibilita Python fazer grandes análises científicas e dá Python essa grande importância do ponto de vista científico para essas operações, sobretudo operações matriciais e assim por diante. Particularmente no mundo de a inteligência artificial e machine learning também, nós vamos encontrar NumPy muito presente, visto que ela permite converter uma determinada informação em matrizes de tensores, como o caso de imagens, e mais adiante vamos poder ver isso. Em relação a classes são códigos de programação que permitem-nos caracterizar uma determinada situação. Com as classes, nós podemos criar classes de vários tipos de coisas e realidades, por assim dizer. Nesse exemplo, nós temos classe de pessoas e sabemos que um ser humano, uma pessoa, tem características, tem atributos. Por exemplo, tem atributos do tipo nome, idade, morada e assim por diante. Então, nessa classe, para começar a classe de pessoas, nós começamos
com a palavra-chave classe. Então dizemos classe é pessoa, e vamos definir, criar função inicial, ou neste caso, iniciar a nossa classe com determinada propriedade. Então dizemos que propriedades iniciais são nome e idade. Além dessa, podemos criar também funções que vai permitir realizar, definir característica própria ou executar ações que nós aí queremos. Por exemplo, se eu quiser definir alguma coisa associada à morada, por exemplo, eu posso pôr, criar a função. E neste caso, por essa função está dentro de uma classe, passa a chamar-se método e endereço. Então tenho endereço. Eu não vou criar um método ou função muito complicado, vou criar uma coisa simples. Então nós temos aqui. E eu basicamente nesse método eu vou dizer que eu vou pedir que ela me dê resultado do tipo uma expressão que é o nome da pessoa. A pessoa tem o nome, ou melhor, o teu nome é por exemplo, eu vou pôr self name ou nome tens self idade, eu vou pôr anos, e moras em, aqui eu vou pôr morada, ou endereço. O que é que essa função, esse método está a fazer? Basicamente, o que eu criei aqui foi definir esse método morada, e eu vou ter que introduzir a morada dentro dela. Então o resultado vai ser o nome da pessoa é este nome. A pessoa tem essa idade, esses anos, e mora na rua tal. Então para isso eu vou chamar a classe, criar o objeto classe, e também vou chamar a função morada. Dentro da morada, aí sim eu vou pôr a morada. Rua Pedro Henrique. Portanto, quando eu executo essa função, ela imediatamente, o que é que ela vai fazer? Ela vai, através desta característica, destas propriedades que foram iniciadas aqui, a minha classe vai pegar um nome, introduzir aqui e gravar o nome aqui como variável global da classe, e também vai pegar a idade, gravar aqui através disto. E eu, quando neste método volto a definir o endereço, que o endereço tem que ser entregue e introduzido diretamente no método, então tenho a possibilidade deste meu método morada retornar-me esta expressão que vai buscar esta informação neste nome aqui na instância inicial, e também vai buscar a idade na instância também inicial através daqui. E finalmente em relação à morada, ela vai buscar aqui, que foi buscar aqui, e o resultado aqui está à vista. Também, como havia dito, as classes permitem que dentro da classe existe um conceito de herança. Ou seja, isso facilita-nos. Nós podemos criar uma classe, por exemplo, de pessoas, e dentro de pessoas podemos criar outras classes de moradas ou propriedades associadas à pessoa. Ou vendo isso em termos de países, podemos criar uma classe de continente, dentro de continentes criar classe de região, dentro de região países, dentro de países podemos criar outras classes de cidade e assim por diante. O que é que significa? Cidade, classe da cidade vai herdar a propriedade, por exemplo, de um continente e assim por diante. Então, para sermos simples aqui, nós criamos aqui a classe animal e iniciamos a nossa classe introduzindo o nome através deste código,
E também criamos outra classe chamada o cachorro ou cão. E com esta classe cachorro, nós pusemos ela a herdar a propriedade de classe animal, que é a classe mãe. E desta forma, nós depois criamos esse método que é latir e finalmente simplesmente criamos um código para ela depois nos devolver este resultado. E se a gente executar esse código, vamos ver que ao pôr o nome do cão Rex, então temos aqui o nosso resultado. Então, próxima propriedade no próximo vídeo.